Dizem que a criação de vídeo é algo fácil de se fazer, é algo completamente intuitivo. Você pode mostrar o seu dia a dia ou então pode apenas criar um roteiro e falar sobre um assunto. Eu vou provar que está errado, depois dessa vinheta. Ah, se não fosse a vinheta para salvar esse vídeo, eu acho que a aula seria bem maçante. E eu tenho certeza que você estaria dormindo aí na frente do seu computador, do seu celular. Mas não é bem assim. A criação de vídeo também envolve muitos aparatos técnicos de conhecimento sobre produção de cenas e edição, como também domínio do assunto. E falando em domínio do assunto, a criação de vídeos é uma das ferramentas que inovam no nosso mundo atualmente nos meios de comunicação de maneira geral, tá? A gente tem vários modelos de comunicação e a criação de vídeo também, ela é um grau, ela é uma ferramenta que dificulta bastante, até mesmo para as pessoas que têm uma facilidade muito grande de conversar com o público, que não tem timidez, não tem aquele medo de conversar. Se bem que todos têm medo de conversar quando vê uma plateia, uma multidão, falar, ai, nossa, é bastante gente. Mas até mesmo para essas pessoas, a produção de um vídeo técnico, por mais técnico que seja, é dificultoso. Exatamente porque nós temos a necessidade de um domínio de informações muito grande para que a gente consiga fazer algumas coisas. A principal dela é atrair o público para para o nosso vídeo, então criando audiência. A criação de vídeos atualmente, ela é uma das características do marketing pessoal de vocês. Então essa é uma ferramenta que as grandes empresas, não só grandes, tá? Mas empresas de maneira geral, utilizam para fazer entrevistas de emprego, utilizam para conversações, como por exemplo a própria live, ou então as videoconversas que existem, e ele é uma ferramenta importante também para você disseminar informações que você não precisa ficar a todo momento replicando sempre a mesma coisa. Imagine, você grava uma vez, publica em algum site, por exemplo, o próprio YouTube, e o YouTube replica isso várias e várias vezes para milhões e milhões de pessoas, e que aí a gente fala que viraliza. Então a produção de vídeos é algo inovadora. Então faz parte exatamente desse marketing pessoal, profissional, e faz parte também, quem sabe, das entrevistas de emprego de vocês, das empresas, principalmente multinacionais, que não têm condição, né, que têm condições sim, né, mas que acham pertinente não ter o deslocamento, o contato pessoal entre você, entrevistado, e também diminui os custos em relação ao que se tem de outros profissionais em deslocamento para as áreas, tá? Até os locais de entrevista. Então, a produção de vídeos, ela tem algumas funções. A primeira dela, já projeto, uma das primeiras delas eu já projeto no vídeo aqui para vocês, que é o de protagonizar um assunto. Poxa, o vídeo ele só tem surgimento exatamente porque você tem um assunto para abordar. Se você não tiver nenhum assunto para tratar em relação ao vídeo, não adianta, não tem vídeo, não tem áudio, não tem por que fazer nada. Então você protagonizar um assunto que seja importante, um assunto que, eu sei que os produtores rurais têm dificuldade, por exemplo, no controle de formiga saúva ou formiga cortadeira. Então esse é um assunto que é protagonizado por você e é dominado, inclusive, e você tem que passar ele de forma sucinta, clara e atraente para que esse público, em geral, tá, que tem interesse no controle da formiga cortadeira, se sinta prendido no seu vídeo e ao final do vídeo ele entenda que
as informações que você passa, elas são seguras. Falando em seguras, todas as informações que vocês passam, não só para a criação de vídeo, mas na vida real, no tete a tete, lá na conversa junto com o produtor, vocês têm que ter um pouquinho de. Na verdade, vocês têm que ter confiança no que vocês passam. Quando vocês têm confiança naquilo que vocês passam, nas recomendações, nas receitas, vocês também passam essa confiança de que realmente o que vocês estão recomendando resolve. Então no vídeo é a mesma coisa. Você não está tete a tete aqui com a pessoa interessada. Por isso, a produção de imagens, as edições, os assuntos, os focos nos assuntos, sucintos, claros, eles fazem parte para que você segure esse público no vídeo do assunto protagonizado. Já falei, tá, em relação ao marketing pessoal e profissional, a mesma pessoa que tem domínio em falar em grandes públicos, plateias, para a criação de vídeo, às vezes, dependendo, pode se sentir um pouco recuado ao falar para uma câmera. Eu costumo dizer que, às vezes, falar para muitas pessoas em um auditório é muito mais fácil do que você olhar para uma câmera. Eu estou olhando agora para a câmera. E isso não é natural, não é natural do ser humano olhar exatamente para uma câmera conversando com o equipamento. É natural que nós conversamos com outras pessoas, né? Até mesmo animais, a gente tem essa conversa, esse contato mais humano, e aqui nós temos um contato muito eu humano, e aqui à minha frente é esse celular, uma ferramenta que não consegue conversar comigo, mas ele capta toda a conversa que eu quero ter junto com vocês, tá? Então essa é uma forma rápida, eficiente de disseminar informações, olha, preste atenção, quando a gente fala em informações, as informações elas são importantes desde que elas sejam verídicas. Hoje, nos meios digitais, a gente tem muita informação, mas grande parte dessas informações elas não são aproveitáveis ou elas não são aplicáveis. Então é importante que o assunto protagonizado desses vídeos eles sejam assuntos sucintos, claros e aplicáveis. Essa é a grande dificuldade. Como é que eu vou fazer um assunto que é extremamente prático fazer com que você, ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, também coloque em prática tudo isso. Ou seja, como é que eu vou fazer uma receita orgânica e aquele ouvinte, aquele produtor que está assistindo, ele consiga replicar isso aqui apenas assistindo o vídeo. Vai da criatividade. Por isso, a criação de um roteiro, uma metodologia, ela é importante para que você siga o passo a passo dentro dessa criação de vídeo. Caso contrário, seu vídeo vai ficar todo desorganizado, tá? E você sabe que quando as coisas são desorganizadas, a tendência é de que seja um efeito em cadeia. Então, quem vai assistir o vídeo para entender, por exemplo, o funcionamento da alimentação das formigas, como é que eu manejo essas formigas, isso acaba sendo desordenado para eles também, tá? Vamos lá. Passo a vocês, essa tela que vocês visualizam agora é em relação à função da criação dos vídeos e como é que as pessoas elas aprendem. Veja, no ponto mais alto, configurado os 10%, grande parte das pessoas aprendem, tá? Aprendem lendo, mas não aprendem 100%. Então, nós temos aqui uma construção do conhecimento, uma construção da fixação do assunto. Ler é importante, sim, mas nós precisamos ler, olha lá, ler, executar, tá? Ver audiovisual. O audiovisual, percebam que, na verdade, o que acontece a gente não pode analisar esse triângulo aqui de forma segregada. Eu sei que muita gente já deve ter visto esse triângulo, mas entendem ele de forma segregada e está errado. Não quer dizer que se eu só ler eu vou aprender 10%, e se eu ler
se eu fizer áudio mais visual, eu aprendo mais do que lendo. Não. Isso quer dizer que a somatória entre lendo, escutando, vendo audiovisual compreenda 50% do seu conhecimento, tá? Aquilo que as pessoas conseguem assimilar. Eu acho que, por alguma maneira, as pessoas interpretaram essa escadinha de forma diferente. E aí, à medida que você fez, por exemplo, executou o vídeo, aí vem os debates, aí você vai fazer, colocar em prática e depois você pode ensinar. E aí nós contemplamos aí os 95%. Então é o somatório da leitura até o fazendo, ensinando, que contribui para a fixação de um conhecimento que a gente queira passar. Eu só trago isso a vocês porque às vezes existem algumas interpretações em relação a esse tipo de divisão dos aprendizados. E eu trago a vocês um somatório que vocês podem sim, através destas aulas que a gente está provocando vocês a fazerem os vídeos, ou então a reeditarem, repaginarem os vídeos, para que vocês também sigam esse passo a passo aqui. Então, vocês eu tenho que ter conhecimento do assunto? Sim. Eu preciso escutar quem tem esse conhecimento, eu preciso escutar quem já fez esse tipo de vídeo, tá? Então, eu preciso assistir? Preciso. Eu preciso ver na prática, preciso ver em outros vídeos? Preciso. E aí eu posso confeccionar o meu material com muito mais qualidade e muito mais solidificado quando a gente fala em qualidade da criação dos vídeos. Você vai produzir um vídeo? Não é obrigado, é aprendizado. Então, tudo que você for aplicar na criação de vídeos, no começo pode ser difícil, porque existem muitas informações, eu acho que todos têm um começo, mas essa obrigação que a gente coloca a vocês aqui, para que vocês trabalhem em cima do material, tá? Que depois vocês vão debater, e depois nesse debate a gente vai ter uma avaliação em cima disso, nada mais é que um aprendizado. Dentro desse aprendizado é que vocês conseguirão com certeza usufruir muito mais informações, sejam elas técnicas, porque aí vocês vão saber construir elas conversando com o telefone, e quando vocês forem conversar, né, com uma pessoa, com certeza vocês também vão ter esse know-how de conhecimento para poder debater com ela, tá? Então, a produção de vídeos, ela tem várias etapas, e dentro dessas etapas, nós podemos dividir elas em passivas e ativas, tá? As passivas e ativas, ou seja, o conhecimento, aquela forma de construção de vídeo passiva, onde você constrói um vídeo, tipo, gravando seu dia a dia, né? Fala, eu trabalho com lavoura, então eu tenho um canal no YouTube, né? Ou então eu trabalho com lavoura, eu acho que vocês devem conhecer o Laércio, que é um produtor, um dos maiores produtores, melhores produtores de soja. Ele vive postando vídeo aí na internet em relação aos sistemas de produção, principalmente envolvendo os trabalhos com solo, sabe? Com utilização da matéria morta ou adubação em sistemas. Aquilo é um vídeo passivo, ele faz a filmagem do seu dia a dia e é um sucesso. As filmagens, as metodologias ativas, elas são essas que a gente está promovendo com vocês, tá? Metodologias ativas que vocês fazem o material, a gente debate sobre o seu material e nós promovemos em cima desse debate melhorias. Então são tipos de metodologias que vocês vão trabalhar numa confecção de vídeo, mas nós podemos em conjunto, tá? Em grupo, a gente pode sim melhorar a qualidade desse vídeo. Então vocês que estão trabalhando em grupo, vocês podem conversar entre vocês em relação, né, ao tipo de vídeo que vocês vão
executar. Pode ser um vídeo de entrevista, pode ser um vídeo de simplesmente abordando um tema, pode ser um vídeo com gravações de áudio, porém passando algumas imagens, mas as imagens têm que ser coerentes com o que nós temos na falação em áudio. Também nós podemos, em grupo, tá? Vocês, como grupo, vocês escolhem a pesquisa, o tema de produção. Inclusive, quando a gente falar de pesquisa, daqui a pouco eu mostro como é que vocês pesquisam. Evidente que aqui vocês já têm um tema específico que vocês vão trabalhar, mas lembra que eu falei a vocês, vocês trabalham com assuntos que tenham demanda na agricultura. E eu dei o exemplo da formiga cortadeira. Existe um site no próprio Google que ele identifica quais são os termos mais pesquisados, em que regiões eles são pesquisados, e aí a gente vê essa crescente demanda em relação aos assuntos. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Se chama Google Trends, e essa é uma ferramenta especial para quem é criador de conteúdo digital, tá? Então, é uma forma de vocês pesquisarem um assunto que tá todo mundo procurando, tá todo mundo tendo dúvida, mas é uma ferramenta. Vocês podem, dentro da região de vocês, dentro do Brasil, né, do estado, do município, que tem várias particularidades, vocês podem produzir um material. Vocês também podem produzir materiais tipo, você sabia, né? Você sabia que a abelha, após tanto tempo, né, consegue produzir 13 quilos de mel? Né? Então são coisas assim que vocês podem optar na escolha da produção de vídeo e dos assuntos. A elaboração de roteiros é a parte que é muito mais importante na produção de vídeo, um vídeo que tenha, quando a gente fala em qualidade de assunto. Se vocês não querem qualidade de assunto, então não precisa de roteiro. Aí vocês vão lá, gravam qualquer coisa, se aparecer um passarinho mancando, ok. Se aparecer o vizinho xingando a vizinha, né, é sem assunto, tá? Vocês não têm controle. Então o roteiro ele é muito importante para que vocês é, tracem um vídeo, tracem um material com cabeça, corpo e pé, tá? Que as coisas vão andando com no começo, meio e fim, para que esse vídeo realmente seja rico não só de cena, porque às vezes a cena faz a diferença, tá? Uma edição bem feita, uma gravação bem feita, com uma imagem bem feita, chama muita atenção, mas a criação, né, o contexto do vídeo, o título do vídeo, seguindo a mesma direção da construção do vídeo, com os temas, tá? Com essa roteirização, ela chama muito mais atenção. A edição de imagens e vídeos, ela vem posterior, então ela não é ela é uma das ferramentas na produção de vídeo, mas ela faz toda a diferença, porque o material cru, né, que a gente está gravando aqui, eu estou gravando no celular, esse aqui é um material cru, né, ele não tem edição, mas eu posso tornar através desses programas de edições. Existem vários, existem gratuitos, pagos. Eu vou apresentar a vocês um programa que é gratuito e que traz finalidades para a produção de vídeo, que é muito bom. Então, essas edições elas dão um toque final e ritmação para esses vídeos. Então, você pode colocar uma música. Eu brinquei com a vinheta, né? Eu vou provar. Parece até locutor de fim da noite, né? Oh, boa noite, né? Boa noite. Vamos dormir, né? Vamos dormir. Não é assim. Então, os vídeos, eles têm que ter um entusiasmo, ele tem que passar confiança, credibilidade. Música é importante? Tem vídeos que não tem música, coisa e tal, eles são importantes também? Sim, são importantes, porque existe uma autorização. Mas existem pequenas somatórias, tá? Que eles vão deixando no meio dessas edições o vídeo mais atraente. E por fim, a divulgação de todo esse material, que
é o feedback daquilo que vocês produziram, de toda aquela conversa, aquele debate que existiu sobre a produção de vídeo e reautorização, é aqui que vai ser o resultado final, tá? Acabou? Não. Vocês ainda podem sim, através da metodologia ativa, depois da divulgação, melhorar esse vídeo. Então vocês podem gravar novos materiais com relação ao que se comenta em relação ao vídeo que vocês produziram, ou então simplesmente para por aqui e vamos procurar outro assunto. Galerinha, a produção de vídeo é o seguinte: você tem 3 finalidades para produzir um vídeo: projetar e impressionar, e depois trabalho em grupo. São 2 finalidades que a produção de vídeo exige de você que produz material digital e que faz toda a diferença na hora de fixar a pessoa que está junto com vocês assistindo em se interessar pelo assunto de vocês. Então, uma imagem de boa qualidade, então você projeta uma imagem de boa qualidade, a sua imagem de boa qualidade, edição de boa qualidade, aí acaba, né, você projeta esses assuntos e chama atenção. Mas existem outras questões, tá? Eu coloco a vocês aqui, por exemplo, os conteúdos são coerentes do ponto de vista científico? Bom, a gente está falando aqui de produção de vídeos técnicos, tá? Vocês são, né, futuros engenheiros agrônomos e agrônomas, então nós precisamos focar em assuntos técnicos agronômicos, com bases científicas, tá? Então, eles têm esse tipo de viés? Sim, não, avaliem isso durante a roteirização. Ele está atualizado, é um vídeo que realmente vai fazer a diferença para os sistemas de produção atual? Quais sistemas poderão utilizar esse vídeo? Como ele poderá ajudar, tá? Os objetivos são claros no vídeo, o texto condiz com o conteúdo que está sendo trabalhado na extensão do vídeo. Então você tem um título lá, por exemplo, eu vejo: as formigas atacam o pé de pêssego. E aí, durante o vídeo, eu vejo, em vez de execução lá de 18, 20 minutos, em vez de eu ver alguma coisa em relação ao ataque de formigas na cultura do pêssego, eu vejo ataque de formigas na cultura do abacate. Então, o título é uma coisa, o assunto é outro. Dentro desse mesmo objetivo é que nós precisamos traçar e tem a ver com a roteirização. Em relação ao público, o público que vocês vão apresentar esse vídeo técnico é para nós e para vocês. Vocês vão assistir os vídeos dos seus colegas, dos seus outros grupos, tá? Então, qual é a linguagem que vocês precisam ter para conosco, para acreditar, né, para credibilitar vocês na produção de vídeos, tá? Técnicos. Essa é a questão. O vocabulário, tá? Em relação ao tecnicamente atrativo, isso são características que são avaliadas na qualidade de um vídeo. Projetou, impressionou? Olha, você pode impressionar de várias maneiras. Algumas delas são você demonstrar um assunto, tá? Uma curiosidade em relação ao assunto que você está abordando. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a cultura da beterraba. Você sabia que aqueles anéis da cultura da beterraba, na própria beterraba, vermelho e branco, são fases de crescimento diferentes durante a vida da beterraba? Você sabia disso? Ou então, outra curiosidade, em relação agora à floricultura, né? Hortênsia. Você sabia que a hortênsia é uma planta bioindicadora da qualidade do pH no solo e que a coloração azul e vermelha depende muito do pH? pH mais ácido, pH mais básico. Ou seja, o azul tendendo para pH mais básico, enquanto que a coloração vermelha da hortênsia caracteriza solo com pH mais ácido. No entanto, os pHs ácidos e básicos, eles pouco têm influência em relação à produção, né, ao desenvolvimento da hortência. É apenas uma característica que é expressada através da acidez do solo,
ou acidez ou alcalinidade. Então você impressiona, em algum momento da sua apresentação, você pode trazer alguma curiosidade, isso é legal. Inclusive, na hora de você trazer essa curiosidade, você pode chegar assim e dizer: ô pessoal, agora vejam só que legal curioso aqui. Vou falar agora sobre a hortênsia, vou falar sobre a beterraba, vou falar sobre a formiga. Você sabia que a formiga transporta a folha não é para ela comer, é para alimentar um fungo, sabe? Então coisas assim que você chama atenção, você traz para o vídeo. Dentro disso, nós temos várias ferramentas, tá? Que dentro de todo esse trabalho de você projetar e impressionar, tem um trabalho em grupo. Então, todo esse planejamento que vocês trazem, buscando ferramentas de chamar atenção, trazer curiosidades, estudar sobre o assunto, ele realmente faz diferença, tá? E esses debates em grupo é que fortificam bastante o vídeo antes da sua própria gravação das cenas e as edições. Ah, é um trabalho em grupo, é um vídeo em grupo, então todo mundo aqui vai falar, por exemplo, a gente é dividido em 4 pessoas, né? Então vamos dividir o tempo certinho para 4 pessoas, cada um fala 5 minutos, né? Que vai dar 20 minutos, 5 vezes 4. Então 20 minutos de vídeo, cada um fala 5 minutos, pode ser? Legal, pode ser. Agora, as pessoas elas têm que ter ligação, tá? Em relação aos assuntos, porque imagina, o troca-troca de pessoas às vezes pode deixar o vídeo um pouquinho é, monótono, eu digo assim, mas tem algumas formas de se utilizar esse trabalho, tá, em conjunto. Então você que está trabalhando não precisa obrigatoriamente aparecer no vídeo, mas você, para nós, tá, você precisa mostrar que você trabalhou com a roteirização e questão, tá? O que a gente quer é que esse grupo, tá? O grupo inteiro, ele, na medida do possível, ele participe da criação desses vídeos, inclusive das gravações das cenas, mas que essa mudança entre as pessoas, elas estejam ritmação, porque se nós vermos aqui, por exemplo, fulano falou 1 minuto, daí de repente mudou para um produtor, e de repente entrou fulano e tal, faz parte do trabalho de grupos, mas, né, a gente precisa ter critérios na hora de colocar isso num vídeo, para que ele não seja aquele negócio, tá tudo desorganizado o negócio aqui, então vamos colocando as cenas aqui, os assuntos, você fala desse jeito, não. A roteirização é justamente para vocês balizarem os assuntos entre vocês. Olha, fulano vai ter que abordar de tal maneira. Então você chega, você conversa, respira, conversa assim, assim, assado. Tá? Você fala isso, não mistura A mais B. Faz A, depois faz B. Beleza? O que mais importa na criação de um vídeo? Primeiro, se é vídeo, pessoal, veja bem, olha, evidente que tem vários consensos em relação a isso. O meu consenso, eu digo a vocês, se é criação de vídeo, você tem que aparecer fazendo alguma coisa. Você tem que mostrar alguma coisa. O que eu estou fazendo aqui com você, né? Eu não estou fazendo nada agora. Não estou mostrando aqui, por exemplo, como é que fabrica uma caneta. Mas o vídeo, quando ele tem esse viés, tá? Vamos mostrar agora como é que faz a fabricação de uma cauda bordaleza, ou sulfocáustica, ou algum extrato de material vegetal. É legal, né? Você fazer esse tipo de demonstragem. Percebam que eu falo imagens, tá? Inclusive está escrito imagens, mas imagens vivas. O que é imagem? Que tem um movimento. Se você começar a colocar muita coisa parada num vídeo, né, que não é o objetivo de um vídeo, aí vira áudio. Aí vira um tal de podcast, né? Vai fazer podcast lá, só coloca o som, não precisa do vídeo. Ou então, só questão de áudios, né? Não precisa de vídeos. O vídeo, por isso que eu falo a vocês, que mesmo pessoas que têm grande facilidade em conversar em público,
às vezes na criação de vídeo podem pecar, porque imagens vivas, elas fazem a coerência do vídeo. Então você pode, né, fazer um vídeo fazendo. Quando você vai fazendo, aí você divide a cena entre... Agora vocês estão focados em mim, tá? Existem outras coisas aqui, nesse local, nesse escritório que eu estou gravando aqui na minha casa, tá? Mas quando você vai fazer alguma coisa, você foca a atenção em você e muito mais nas coisas que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, estou conversando aqui sobre a fabricação de uma caneta. Legal. A atenção agora está em mim e na caneta. Mas eu estou falando que o assunto é a caneta, então eu estou dividindo a atenção com a caneta. Quando eu falo muito, tá? Quando eu falo muito, quando eu foco a câmera, que não tem ninguém filmando para mim e não tá no tripé, o espaço que não é legal também para fazer esse tipo de filmagem. Mas quando eu, por exemplo, eu quero fazer fabricando uma caneta, se eu filmar de longe eu fabricando a caneta, vai ser como se fosse truque de mágica, né? Ah, tá, fabriquei, pronto. Agora, quando você faz aqui pertinho, né? Olha, aqui eu vou fabricar uma caneta, né? Ah, fabriquei a tampa, tá aqui a tampa, tá? Então vejam que eu coloquei o meu fazer em primeiro plano e eu em segundo. Então você já não tem o foco mais em quem? Em mim. Vocês têm o foco na caneta, tá? Então é mais uma dica a vocês quando forem executar a gravação de um vídeo utilizando o fazer. Para exemplificar tudo isso, eu coloco 2 vídeos aqui na sequência. O que a gente pode ver aqui, né, principalmente junto com as raízes das plantas, tá? E é por isso que existe essa interação ou de competição, amensalismo, cooperação, que a gente já viu, tá? Pode ser que a gente encontre alguma lagarta aqui atuando no consumo dessa matéria vegetal que pode ver aqui, né, principalmente junto com as raízes das plantas, tá? E é por isso que existe essa interação ou de competição, amensalismo, cooperação, que a gente já viu, tá? Pode ser que a gente encontre alguma lagarta aqui atuando no consumo dessa matéria vegetal. Perceberam a diferença? Os 2 vídeos são exatamente a mesma coisa, o mesmo assunto. Porém, o primeiro vídeo eu tracei algumas imagens, então eu tirei fotos. Eu tirei fotos e coloquei as cenas ritmadas com a nossa conversa. O segundo vídeo já é um vídeo onde eu falo, gravo e tem movimento em tempo real do que eu estou falando. Então é algo muito mais ritmado, muito mais humano, tá? Muito mais vivo, porque vocês estão vendo pelo aparelho de mídia de vocês, então eu não estou presencial com você, tá? Então é importante que essa ritmação do movimento da conversa eles aconteçam em conjunto e chama muito mais atenção do que o primeiro caso, que é o vídeo onde tem um áudio, tá? E aí a gente coloca algumas imagens, que também é um tipo de vídeo, um tipo de produção, tá? Inclusive, se alguém fizer aqui, não tem problema. Mas eu acho que chama muito menos atenção do que o nosso segundo caso, que é um vídeo que tem muito mais vida dentro desse material digital de vocês, tá? Então é mais um resultado aí. Em relação ao posicionamento de assunto, tá? Já falei sobre isso aqui, Google Trends, para vocês. Inclusive, se vocês tiverem curiosidades em relação ao Google Trends, esse agora vocês veem aí, é uma ferramenta que o Google fornece exatamente com o intuito de você poder pesquisar um assunto e ver como é que ele se comporta ao longo dos 12 meses, da última semana, do último mês. Então vocês têm ali o local, tá? Eu coloco ali plantio de mandioca, o termo da pesquisa. E aí embaixo vocês encontram aonde eu quero pesquisar isso. Posso pesquisar em qualquer lugar do mundo,
tá? Inclusive, se for, dependendo da língua que você fala, quero pesquisar lá na China, como é que é o plantio de mandioca. Eu tenho que colocar China aqui, tá? Mas eu tenho que escrever em chinês também, porque senão ele entende que, poxa, o que você quer produzindo mandioca, tá? Plantio de mandioca em português, mas pesquisando na China não vai dar certo. E aí eu posso pesquisar por períodos, então tem últimos 12 meses, últimos anos, últimos 10, 5 anos, última semana, últimas 24 horas, últimas 5 horas. Aí vocês podem pesquisar todas as categorias, e aí entra todas as ciências, tá? E podem pesquisar também, aqui está no YouTube, tá vendo? Eu coloco o YouTube de propósito, exatamente porque o nosso assunto é a criação de vídeos. Então eu coloco na criação no YouTube exatamente para saber como é que é esse assunto nos últimos 12 meses, que é o que está configurado aqui no Brasil inteiro aí. Aí o interesse ao longo do tempo é o que traz esse gráfico aqui. Então vocês notam que ao longo do tempo o interesse vai alternando em relação a esse assunto. Então nós temos esse gráfico aqui dizendo, por exemplo, lá no mês tal, tantas pesquisas aconteceram. Aí descendo mais um pouco, vocês encontram interesses por sub-regiões, e aí vocês veem quem tem mais interesse em relação ao plantio da mandioca no Brasil. Aí nós vemos que Minas Gerais, que mais tem interesse em relação ao plantio de mandioca. Vamos falar agora sobre os principais erros, tá? Os erros mais comuns na criação de vídeos. Olha, primeiro deles, escolha do assunto. Então, na escolha do assunto, ele que é o resultado de todo o sucesso do vídeo, nós temos que nos basear na demanda de informações que eu já apresentei a vocês como pesquisar, e no caso de vocês, esses assuntos, essas demandas já foram impostas, tá? Vocês vão trabalhar os assuntos. A necessidade, tá? Devido à carência, então às vezes é um assunto que não tem muita informação em relação a algum manejo ou em relação a alguma atividade, tá? Então vocês podem escolher assuntos dessa maneira, que também é muito mais difícil de produzir quando você tem menos informação, mas tem a vantagem de protagonista. Agora, quando o assunto já é batido, nossa, tem muito assunto sobre isso, inclusive muito assunto errado, mas tem alguns certos, mas tem muito assunto certo, aí já fica um pouco difícil a produção desses vídeos, tá? Então, a carência ela é boa, mas também a carência de assunto ela é boa, é ótima, tá? Mas o excesso do assunto já divulgado também pode não ser muito legal a produção de vídeo, tá? Demonstrar metodologias corretas de forma prática é uma das formas mais difíceis da produção de vídeo, porque no vídeo você precisa narrar exatamente o passo a passo. Ah, legal. Peguei lá, fiz uma receita, eu disse, vai um quarto de sabão, um quarto da barra de sabão de coco, vai 2 cabeças de alho e vai, sei lá, né, 100 ml de detergente, diluído isso em 50 litros de água, por exemplo. Né? Isso não está certo tecnicamente. E aí eu só dou essa receita e depois faço o corte na edição e apenas mostro eu aplicando. Então eu deixei de mostrar a parte mais importante, tá? Que é a parte da confecção dessa receita. Então a necessidade de você demonstrar essa metodologia de forma correta, tá? Inclusive tem que ser de forma correta e prática para que o vídeo tenha sucesso aí, para que ele não gere muito mais perguntas do que forneça respostas. É esse o ponto que eu quero chegar a vocês, tá? Muitos assuntos disponíveis, porém informações defasadas e incorretas, inclusive é um dos erros, é o erro que pode cometer mais erros, tá? Você erra e aí todos replicam o seu erro, pode ser que também pode ser um dos problemas da criação de vídeo.
Confecção do roteiro para vídeos técnicos, tá? Olha lá, evite generalizar muito o assunto. Então, se você tem, por exemplo, o pessoal aí, tá? Vocês que têm assuntos genéricos, por exemplo, agora não me vem os títulos, tá? Mas quem tem assunto genérico, por exemplo, agricultura orgânica, só, agricultura orgânica é o assunto de vocês. Isso é um tema genérico, não é? Então, se eu for falar de agricultura orgânica, eu tenho que falar tudo, tá? E aí nós teríamos aqui um vídeo não de 15 minutos, nós teríamos um vídeo de dias, porque a agricultura orgânica tem muitos assuntos. Mas agora você pode, dentro da agricultura orgânica, elencar um subtema, tá? Isso é roteirização. Ah, tá, gente, o nosso tema é agricultura orgânica, mas eu acho legal trabalhar sobre o assunto, tá, o que é mais problema? Legislação? Então vamos conversar sobre legislação, fazer um vídeo de atualização da legislação. É um tema do orgânico? É um tema do orgânico que você roteiriza. Responder perguntas que geram confusão. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende da forma com que tu for abordar os temas. Evidente que sempre, quanto mais tecnicamente, quanto mais embasado, tá, for as suas respostas, tá? Então você pode fazer, fulano, faz a pergunta aí, quais são as cores do arco-íris? Aí você corta, vai lá, o outro fulano B responde verde, amarelo, azul, né, lilás e preto. Né? Tá certo ou tá errado? Então, às vezes essas coisas que geram confusão pode, dependendo do enfoque que vocês prestarem para a produção desse vídeo, é complicado. Então, por isso que a roteirização ela faz parte exatamente para que você evite esse tipo de tragédia disseminada em grande massa, tá? E o passo a passo das receitas para manejo de insetos ou doenças, plantas, sempre nos vídeos de recomendação de vocês, pessoal, façam uma breve introdução, falam, olha, essa cauda aqui ela é importante para manejo, tá? Eu vi muita gente colocar ali controle, por exemplo, da vaquinha, controle da formiga, controle do fungo da formiga, controle de planta daninha, controle... Pessoal, ninguém controla, porque se controlar, ok, não tem mais problema, controlou. Então vocês não controlam, vocês manejam. Manejo da vaquinha, manejo de abrótica especiosa, manejo da pastagem, manejo do gado, manejo. Tá? Vocês utilizam, na agronomia é manejo, não é controle. Tá? Não existe essa palavra controle. Senão nós não teríamos emprego, não teria emprego de agrônomo nem nada, e é esse o termo correto. Tá? Então vamos lá, mostrem o manejo, tá? Façam uma introdução, depois façam o passo a passo, bem focado, né? Lembra da caneta, né? Lembra da caneta? Quando vocês forem fazer o passo a passo, mostre, olha aqui, ó, abre aqui, fecha aqui, coloca aqui, tá? Façam isso e depois façam uma recomendação. Toda vez que você abrir essa caneta, você fecha. Que horas? Sempre que terminar de escrever. É uma recomendação. É uma recomendação idiota que eu estou fazendo? Sim. Perdão pelo idiota. Isso não se faz no vídeo, tá? Nunca se faz no vídeo a utilização de palavreado de baixo escalão, tá? Ou não coerente com o público. Dificilmente, tá? Terá um público que você possa falar, isso aqui é idiota, tá? Isso aqui é idiota. Não. Então vocês façam conforme a coerência esse passo a passo aqui. Isso aqui isso aqui é pouca coisa, não precisa fazer. Você pode aplicar qualquer hora aí, não vai dar nada. Não, assim você não faz o vídeo, você não recomenda. Então dá a sensação de que
você fez o passo a passo, chegou na recomendação, tô nem aí se queimar tudo, né? Eu tô nem aí se não controlar, se não manejar tudo aí. Então, essa roteirização aí do introdução, passo a passo a fazer, depois uma recomendação técnica. Eu vi que muitas pessoas fizeram recomendação técnica, por exemplo, no caso do Bordaleza, fazer a aplicação final do dia ou início do dia, né? Só que vocês precisam explicar por que é que faz no início do dia, no final do dia. É porque tem volatilização, é porque causa fitointoxicação, é porque a água evapora muito ligeiro, é porque os bichos estão tudo escondidos, os insetos estão escondidos, a gente não consegue acionar, afetar eles com as caudas que a gente faz. Então tem que ter uma explicação, tudo tem que ter uma explicação para que também seja coerente o que vocês fizeram. Então essas gravações de vídeos, tá? Essa nossa próxima lâmina, é importante que você treine, tá? Treine em frente às câmeras, treine você em casa, vou gravar um vidinho aqui bem rapidinho falando sobre o assunto. Tá. Eu passo minha experiência porque quando eu comecei com a gravação de vídeo, os primeiros vídeos que eu fazia na edição era terrível, porque eu tinha que cortar muito, muito mesmo. E aí os vícios da linguagem, por exemplo, tá? Eu fazia muito, então o que acontece é que eu precisava particionar muitos vídeos para não deixar a coisa ficar estranha demais para os vídeos. E à medida que a gente foi aprimorando essa técnica da produção de vídeos, ou seja, eu fui treinando, as pessoas foram trocando ideia junto comigo, a gente grava o vídeo agora de uma forma mais natural, evidente que sempre tem aquele sentimento de que, e aí, o que eu vou falar? Eu tenho uma roteirização, mas eu não tenho exatamente o que eu vou falar durante o vídeo. Então tudo vem na hora, conforme os conhecimentos que eu tenho. Tem muita gente que tem muito mais conhecimento do que eu em relação à produção de vídeo, mas isso aqui é base para vocês, tá? Então a gente vai passar um conhecimento básico. Então, treina naturalidade frente às câmeras, porque quando você treina naturalidade, você também passa confiança. Então, alguns movimentos de que eu tô nervoso, né? Balançando muito, muito a mão, né? Balançando o pé, tendo um tique nervoso, aí passa a sensação de que você não tá confiante. Então, se você quer convencer alguém de que você realmente sabe, fica difícil. Demonstre domínio do assunto, tá? Sem leitura, evita a leitura. Filmagem sempre mantendo o foco no assunto do momento. Então, quando eu estou filmando, por exemplo, eu estou filmando aqui, deixa eu já uma coisa que não é caneta aqui. Por exemplo, a minha lanterna aqui, ó. Essa lanterna é bruta. Eu estou falando aqui sobre o funcionamento dessa lanterna, tá? Então, eu não posso filmar a lanterna e falar por exemplo, da noite, tá? Tudo tem que ter coerência em relação ao assunto. Então, eu vou filmar a lanterna, eu tenho que falar sobre a lanterna, eu tenho que filmar a lanterna. O que existe, alguns vídeos que eu já vejo que existe na internet, fulano tá filmando lá longe, lá, tenta dar o zoom, estraga, estoura a imagem, pega uma formiguinha que tá em cima da árvore dançando. E aí, ó, nossa, que legal, uma formiga em cima da árvore dançando, e aí o cara dá o zoom. Mas aonde que... eu não consigo enxergar isso. É muito longe. Então, o assunto que vocês estão falando no exato momento, a pessoa que está filmando, ou você que está filmando e falando, legal, vou falar agora aqui, ó, esse aqui é a lanterna, tal, é legal, ela ilumina, legal, tá, você filma. Quanto mais próximo da câmera, mais próximo do público você estará. Então, veja bem, eu estou numa distância segura, tá? Segura aqui da câmera, então alguns defeitos meus até aparecem, né?
Mas quando tem gente que filma longe exatamente para esconder os defeitos. Poxa, mas o defeito faz parte da vida, faz parte, né? Defeitos, virtudes, né? Os não defeitos. Mas assim, não dá para ter medo. Eu acho quanto mais próximo da câmera tiver, a gente deve estar aqui uns 40, 50 centímetros dessa câmera, mais confiança e credibilidade você passa de informações. Agora eu tô lá, né? Eu tô lá longe. Fulano. Não dá credibilidade. O assunto pode ser interessante, mas nossa, tem um cenário muito grande. Aí você, lembra da caneta? Você divide a atenção não só com uma caneta, mas você divide com a caneta azul, verde, vermelha, preta. Aí você já não é o cara mais importante. E se as árvores lá atrás tiver mais movimento que eu, tá? E que vocês, vai chamar atenção às árvores e não o que eu tô falando, tá? Tá vendo as canetas? É isso que eu quero dizer. Então, quanto mais próximo, mais confiança, mais credibilidade você traz para o público. Então, o tempo inteiro sem movimento no vídeo torna maçante, a sensação de medo, desconfiança. Se você precisa vender uma ideia ou então trazer uma ideia, a desconfiança é o cheque aí para dizer não, eu não aceito tua ideia, tá? Filmagens, sempre na horizontal, gente. Não, nunca filme. Eu sei que vocês vão gravar em grupos, então pode ser que fulano grava lá na casa, ou cada um grava na sua casa, sempre na horizontal. Sempre tentem manter também a mesma distância de gravação. Falar, olha, isso faz parte da roteirização. Olha, vamos gravar aqui, mas sempre deixem o celular ali a 1,20 m, né? Alguma coisa assim. Então, né, mantenham o padrão de filmagem também. Evite grandes diferenças de áudio, e aí as grandes diferenças de áudio a gente pode sim corrigir no próprio editor, tá, de vídeos, os picos de áudio, porque às vezes tem alguém que fala mais alto, alguém que fala mais baixo, alguém que tem... então a gente consegue corrigir isso na edição e eu pretendo ajudá-los nessa questão, uma questão mais não é difícil, tá? Mas é uma questãozinha que exige um pouquinho mais de técnica. A gente pode, ao longo do tempo que vocês forem executando o vídeo de vocês, inclusive editando, vocês podem entrar em contato. Quando estiver demonstrando algo, foque no algo, tá? De interesse, no objeto de interesse. Então, é a mesma história da caneta. E câmera sempre a favor da iluminação ambiental. Falando em quando é a iluminação ambiental, é mais difícil a gente gravar. Então tem toda a questão. Quando é artificial, aqui na minha frente tem um projetor de luz, então as coisas ficam mais controladas. O vento, tá? Então, tá ventando demais aqui, vocês não vão falar no vento, que daí o vento vai fazer... Você não vai ouvir nada, vai estragar, não tem editor que resolva esse tipo de coisa, que separe a tua voz do vento, tá? Alguma coisa sempre fica para abafar o som. Então, olha, eu já coloco uma imagem aqui para vocês do jeito errado da filmagem, tá? E o jeito certo. Vejam onde está o sol. Poxa, isso aí é vocês falando, imagine que sejam vocês. O sol está nas costas de quem fala e a filmadora está de frente para o sol. O que acontece aqui? Acontece aquelas imagens desfocadas, porque o sol, ele é o cara, a radiação que vem lá do sol é muito mais intensa que você que está falando. Então você fica desfocado, ainda mais celulares, tá? Que tem essa ideia de foco automático, ele vai para aquilo que mais clareia. Então ele busca isso. Tá? Ele identifica que é de dia, então ele vai buscar o quê? O sol. Ele vai tentar focar no sol. Então você perde o foco da sua gravação. O jeito certo é mais difícil, tá? Por isso que não é em qualquer hora que você grava o vídeo. É mais uma informação, uma dica que eu dou a vocês. Não vão gravar vídeo ali por 10 horas da manhã,
não gravem vídeo ali 3 da tarde, entre 10 horas e 3 e meia da tarde, é horrível gravar vídeo, porque aí o sol está muito forte, e aí você fica até de zóio fechado lá, porque a intensidade da iluminação é muito forte. Então tem momento certo para você gravar. Ou dias nublados, tá? Ele não tem muita interferência em relação aos dias nublados. Mas sempre quem for falar, fique contra o sol, tá? E a câmera sempre a favor, porque aí o sol está iluminando você e toda aquela radiação que chega do sol está sendo projetada para a câmera, como mostra nesse desenho. Outro jeito errado de se fazer é a angulação da filmagem. Eu vejo que às vezes existem gente que filma de baixo, gente que filma, deixa a câmera para baixo e filma, né, parte, né, aqui, ou então filma aqui, né? Vai muito de gosto, tá? Mas o interessante mesmo é que a filmagem sempre fique no mesmo, nível. Eu estou no mesmo nível que vocês. Eu posso olhar nos olhos de vocês agora. Então isso torna, tá, a filmagem com um pouquinho mais de qualidade e mais fácil de trabalhar depois, tá? Não é uma obrigatoriedade ficar aqui, no nível, tá? Mas ajuda. E outra coisa, quando a gente está filmando, tentem, por exemplo, o amigo tá nervoso ali, ele não para de mexer o pé. Não filma o corpo inteiro, filma, por exemplo, geralmente a gente filma do peito para cima, tá? Do peito para cima. Então aparece aqui, né, do peito para cima, e se eu precisar mostrar alguma coisa no chão, aí eu me abaixo, ou então eu digo, olha, agora olha, foca aqui agora, né? Você faz esse tipo de trabalho. Olha, pessoal, eu trago aqui só para vocês terem uma noção. Por exemplo, é metade de um vídeo que eu assisti, tá? Por exemplo, confecção de extratos vegetais para manejo de, né? Vegetais pode ser qualquer coisa, tá? Manjericão, cinamomo, né? Qualquer coisa aí, alho, tá? Pode ser também para manejo de inseto, doença, alguma coisa, tá? Mas eu coloco o exemplo de roteirização para vocês, tá? Então vocês começam com uma introdução, falam bem, nada muito longo, tá? Não façam aquelas introduções históricas, o alho começou lá em 1900, foi descoberto por tal. Não, fala assim, hoje a gente vai fazer uma receita à base de alho, que traz os ingredientes tais, que tem finalidade do manejo de doença na cultura da batata. Legal, foi uma introdução. E aí vocês começam, né? Trabalha ali, se articula, faz o gingaleiê lá, e aí vão para a receita. Você vai precisar de... Faz bem discriminado. Por exemplo, 1 litro de álcool 70. Álcool pode ser o 40, porque tem 42, tem o 70, tem o 92. Então vocês sejam específicos. 1 litro de álcool 70. Para que serve? O álcool 70 ele tem a função nessa solução para preservar a solução para tanto tempo, tá? 1/4 da barra de sabão. Qual é a função da barra perdão, 1/4 de sabão de coco em barra derretido. Para que serve o sabão de coco? É para quebrar a tensão da água, para não formar gotículas, para agregar para agregar a solução nas folhas. E 2 cabeças de alho, esse sim é o princípio ativo. Então você sempre explicam, 1 litro, digam a receita, tá? A quantidade, sejam específicos em relação aos materiais e para que serve. Isso chama muita atenção já. Mas para que eu estou usando álcool? Se eu vou fazer uma aplicação imediata, por exemplo, só de eu vou fazer aqui agora e já vou aplicar. Precisa de álcool? Não precisa. O álcool é só para, se você quiser reservar a solução, por exemplo, aí para 2, 3 meses, você mantém fechadinho. Então eu vou aplicar só
vou derreter 1/4 de sabão e 2 cabeças de alho. Ok, deu certo. Tá? Não precisa, o álcool é volátil. Em menos de segundo ele evapora. Fica a dica para vocês. E aí vocês montam o passo a passo, tá? Por exemplo, macere o alho e reserve em um recipiente. Após derreta, ou 1/4 de sabão de coco. Posterior misture álcool, mais sabão derretido, mais alho macerado e deixe em repouso por 12 horas. Posteriormente filtre e reserve para posterior diluição. Aí vocês dão a recomendação, dose da diluição, recomendações técnicas de aplicação, quantidade de aplicação, como aplica. É esse tipo de roteirização que a gente quer ver nos vídeos, tá? Bem com cabeça, começo, meio e fim. Nesse momento que vocês estão confeccionando os extratos de vocês, que eu vejo que vocês têm extratos, ou então algumas receitas, ou manejos, ou alguns assuntos, tá? Isso é específico para quem mostra alguma coisa. Nesse momento, você divide a atenção com a receita. Ah, então, é o seguinte, eu tenho aqui 1 litro de álcool, mas só eu estou aparecendo. Vocês não estão vendo 1 litro de álcool aqui, vocês não estão vendo 2 cabeças de alho aqui. Tá? Infelizmente eu não trouxe aqui, tá lá. Mas eu não... então é o seguinte, imagine que isso aqui fosse um alho, tá? Aí sim, tá? Ah, você vai precisar de um alho. Legal, esse aqui é um alho. Ele tá mostrando para mim que isso aqui é um alho. Legal, né? Agora, quando eu falo um alho só, então vocês precisam de um alho. Fica um negócio contextualizado. Não tem... eu lembro que eu falei a vocês que a fala de vocês tem que ter ritmação, ou seja, vocês têm que falar aquilo que vocês estão mostrando. Então, se você está falando em alho, mostra um alho. Aqui é um mouse, no caso. Então, se eu estou falando deste mouse e que ele tem uma luz vermelha, mostra a luz vermelha que está lá no fundo. Ele é o primeiro plano, eu fico em segundo. Dali a pouco eu baixo isso aqui. Agora eu vou falar também da caneta. A caneta, ela é preta, tá? E eu identifico porque ela tem esse plástico que identifica que ela é preta. Em relação às entrevistas, demonstra no vídeo que você tem controle sobre o assunto, tá? Isso é uma entrevista. Afinal, o entrevistado, se ele tem um conhecimento sobre o assunto, por exemplo, ele conhece muito sobre cultura do tabaco, por exemplo. Se você deixar ele à vontade, tá, para ele falar o que ele quiser, ele vai falar o vídeo inteiro o que ele quiser. E aí vai sair do foco. Tá? O foco de vocês é, por exemplo, manejo de inseto, da lagarta, do tabaco. Tá? Aí ele vai falar de outras coisas também. Isso perde o foco. Então vocês têm, se vocês forem fazer um vídeo de entrevistas, vocês é que tem que conduzir a entrevista no sentido de que as respostas do entrevistado estejam de acordo com o roteiro do vídeo de vocês. Então, antes de que a entrevista aconteça, vocês precisam, olha lá, eu coloco, apresente o roteiro da entrevista para o entrevistado, para ele ter noção do que é que você vai conversar com ele. Você conversa, você não ouve, tá? Quando sair do assunto, o entrevistador centraliza o assunto. Aqui nas edições a gente pode cortar, mas imagine que você está ao vivo. Ah, o entrevistado está falando, isso acontece, é comum acontecer, tá? Eu falo isso porque eu já tive essa experiência em lives. Ah, está conversando ali, de repente, um assunto polêmico que envolve política. Mas política não é o tema do nosso debate. Então, eu já entendo que ali ele está saindo do curso, né? Da nossa roteirização, e eu já puxo ele de volta, já corto, entende? Então, essa é uma entrevista. Quando você vê que a coisa está saindo do controle, opa,
segura, volta, vamos falar do assunto aqui. Para isso, precisa ter expertise. Para fazer uma entrevista, você precisa ter um conhecimento, nem que seja inicial. Eu não sei se vocês já acompanharam alguma entrevista de TV, mas antes do que a entrevista aconteça, eu falo isso porque eu já passei por isso também, já dei entrevistas. O que acontece antes da entrevista é que os jornalistas, eles conversam com a gente, então fica ali quase uma hora. Eu falei sobre agricultura orgânica, então as entrevistas que eu prestei. Então, antes de propriamente fazer a gravação das cenas, ele conheceu sobre agricultura orgânica, ele conversou, ele falou, olha, tem uma lei, tem uma legislação que regulamenta, então ele já foi direcionando, né, ele vai conversando como se fosse uma pessoa comum, com os interesses e curiosidades comuns, mas direcionando a entrevista. Eu não sei o que ele vai perguntar durante a entrevista, mas eu sei que é alguma coisa que a gente conversou antes de ligar as câmeras. Legal? É isso aí. Então o roteiro sempre é importante para o entrevistado e para vocês também. Entrevistas remotas, eu vi que existiu um caso em relação às entrevistas remotas, devem ser livres de falhas de áudio e imagem. É um grande problema. Se é ao vivo, tenha certeza de que a conectividade vai estar ótima, tá? Na última aula, que eu não estive presente, a professora Manuela esteve, eu não tinha certeza da conectividade da minha internet. Então, eu poderia ter utilizado a 4G, eu estava na universidade, mas eu não tinha certeza, tá? Que se ia dar certo. Então, eu resolvi, conversei com a professora, tá? Ela falou, ok, eu assumo daqui, você desloca lá, grava a aula depois os alunos, eles assistem para não perder o conteúdo. Ok, eu poderia ter assumido essa aula, falar, não, eu tenho o compromisso de falar com eles sobre o tema de produção de vídeos, então eu vou usar nem que seja 4G. Vai travar, o áudio vai ruir, vai ter outros ruídos por trás, então assim, vai ser bem ruim, tá? Vai ser uma aula ruim, tediosa. Então evitem esse tipo de situação. Também apresente, tá, em relação, se precisar fazer alguma entrevista, tá, e a conexão estiver ruim, apresente um tema para a pessoa, fala, olha, fulano, não tem como você fazer um vídeo, gravando um vídeo só de você, e aí você fala aqui, tá, sobre esse assunto, e aí você pode me enviar depois que, né, depois eu faço a edição, e daí eu envio para você novamente, para ver se você concorda com isso tudo. Tem como fazer isso? Tem. Vídeo de entrevista, seria a entrevista assíncrona, né? Mas é uma outra forma, tá? E não utilize vocabulário que remete em indecisão, e aí vocês podem utilizar, por exemplo, perguntas e respostas que envolvam alguns palavreados, tipo, acho que é assim. Não, se você está fazendo um vídeo, você não vai achar. Você tem certeza que isso aqui é uma caneta. Então eu não acho que isso aqui é uma caneta. Então o acho, o não sei, o talvez são palavras de indecisão que deixa você falar, puxa, mas será que ele tem conhecimento em relação a esse assunto? Acho que não, né? então, cuidado com o vocabulário para trazer mais confiança em relação aos vídeos de vocês. Em relação às edições de vídeos, tá? Cuidado nas transições, nos momentos dos cortes, isso é muito importante. Então completa bem a frase, corta. Se precisar cortar o né? Por exemplo, que tem os vícios de linguagem, né? Se precisar cortar o aí você corta no momentinho certo, ali bem certinho. Ele vai ficar, né? Eu tô nessa posição, de repente eu saio assim, tá? Ele fica assim, mas é melhor quando você faz esse corte. Transições com vinhetas ou transições são feitas quando ocorrem mudanças severas de assunto. Então, por exemplo,
Você vai fazer, por exemplo, alguma vinhetinha com música, ou então uma vinheta que tem um efeito assim de, né, rebuliço e coisa e tal, que gira, quando você troca o assunto, ou então quando você troca a pessoa. Porque aí você. Só que aí, quando você troca a pessoa, não é toda a transição que você coloca, tá? Tem transições que você cortar a pessoa fica feio demais. Então tem transições que você escolhe. Mas quando há mudança de assunto, por exemplo, eu fiz a introdução agora, então agora eu vou fazer uma transição de movimento. Trocou, ó. Fiz a introdução, agora eu vou fazer o passo a passo da receita. Fez a transição, aí começa o passo a passo. Aí, para finalizar, se quiser tocar uma música no meio da gravação, pode tocar também, tá? Isso é muito bom, eu já fiz bastante isso, porque às vezes está tão monótona a coisa, o assunto é tão... Não é que é monótono, né? Não é que vocês são monótonos, mas é que às vezes o assunto é chato, tá? O assunto é difícil e não tem muita informação, então às vezes uma musiquinha já quebra o clima. É o que aconteceu no começo, falando, não, hoje eu vou provar para vocês que produção de vídeo é algo sério. Poxa, quebrou o clima. Já mostrou que vocês vão dormir. Vocês podem estar dormindo agora, mas não é culpa minha. Aqui está tendo movimento para que vocês realmente interajam com essa aula depois. Busque sempre músicas atraentes, tá? Não aqueles tush, 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 mas algo que seja compatível com o vídeo de vocês. Não vão colocar um rock and roll, né, danado lá e falar sobre flores, por exemplo. Não casa, não dá, né? Eu sei que não tem nada a ver, não é preconceito, mas não dá certo, né? O rock and roll da pesada. Mas existem músicas, tá? Que são livres de direitos autorais. Inclusive, direitos autorais é crime, tá? Você pegar uma do YouTube, coisa e tal, e utilizar para a produção dos seus vídeos. Então, cuidem com os direitos autorais. Busquem músicas sem direitos autorais, tá? Que sejam livres, que vocês possam utilizar. E façam vinheta sempre no... Como eu fiz, vocês podem simplesmente já começar com a vinheta, tá? Já começa. Ou então vocês podem fazer uma introdução, dizer, olá, tudo bem com vocês? A gente vai falar sobre tal e tal e tal e tal e tal X coisa, e aí depois a vinheta. Ou então nem falo depois da vinheta, lá vem a vinheta e aí vocês começam um assunto sério. É uma forma de descontrair. A vinheta é uma forma de descontrair o público no começo, tá, da apresentação. E vocês podem também colocar no final. Foi tão legal o assunto, eu assisti até o final e eu vou colocar de novo a vinheta aqui, tá? Pessoal, sobre todo o processo de edição, eu vou gravar um outro vídeo separado, porque senão ele fica muito extenso. Esse aqui já ultrapassou 1 hora e é carregado de informações. E o vídeo de edições, eles realmente eles têm bastante pequenos detalhes que eu pretendo então fazer um outro vídeo que no decorrer desta semana, como nós não teremos aula na sexta-feira, vocês têm essa oportunidade de assistir ele durante essa semana essa semana toda, e evidente também participar dos eventos que são promovidos pela universidade. Então eu deixarei um tutorial sobre mexendo no programa de edição, se chama Shotcut. Quem tiver interesse, inclusive, cuidado na hora de quem tiver interesse de buscar o programa, na hora de fazer o download, existem sites que são maliciosos. Então tem um site em especial, eu vou deixar ele aqui já, tá? Shotcut, tem um site lá específico da empresa, é fornecido de forma gratuita e ele faz uma leitura ali do seu computador, ele entende o seu sistema operacional e ele coloca as versões baseadas no seu sistema operacional. Então é um programa legal, um programa não é obrigado, vocês não são obrigados a utilizar este programa.
mas é uma ferramenta que traz oportunidades, traz também desafios, porque vocês precisam aprender, e eu vou, evidente, que passar o passo a passo básico para que vocês montem um vídeo muito semelhante ao que vocês assistiram até agora, com montagens e efeitos, inclusive indicando alguns sites para que vocês adquiram imagens de alta resolução, vídeos de alta resolução, tá? Que são livres de direitos autorais. Ali vocês acompanham nesse vídeo em especial. Esse vídeo ele tem o propósito exatamente de trazer essas informações mais técnicas para vocês, que também está baseado nos vídeos que eu e a professora Manuela já assistimos de você na última prática de campo, que vocês estão aproveitando os assuntos, reaproveitando, na verdade, com o intuito de promover qualidade, tá? Então eu agradeço a atenção de vocês e aguardem o próximo vídeo. Um grande abraço e tudo de bom!